Está falando sobre a regionalização do espaço mundial. Primeiro vamos saber o que é regionalizar. Regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. O que são esses critérios? É o que eu vou levar em consideração para fazer essa regionalização. Então, alguns desses critérios de regionalização são políticos, aspectos naturais, indicadores sociais e aspectos culturais. Aqui eu dei um exemplo de um aspecto de indicadores sociais, que é a regionalização de IDH, que leva em conta a saúde, a renda e a escolaridade, medindo a qualidade da vida da população e não somente a renda. Então, esse daqui é um critério de regionalização, quando eu vou levar em conta o desenvolvimento social da humanidade. Depois, nós vamos seguir agora para os aspectos políticos, uma regionalização de aspecto político. O que é isso? Foi o mundo sendo dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo, antes e durante a Guerra Fria. Então, o que vem a ser países de primeiro mundo? Então, primeiro mundo são países capitalistas desenvolvidos, países ricos. Segundo mundo são países socialistas, exemplo, a União Soviética. E terceiro mundo são países subdesenvolvidos, capitalistas, são tidos os países pobres. Essa nomenclatura de primeiro, segundo e terceiro mundo, ela quase não é usada hoje em dia mais, não tem necessidade mais de usar isso. Isso foi numa época em que a política necessitava que usasse esses três termos aí da divisão, da regionalização do espaço mundial. Hoje nós temos também os países classificados em países do norte e países do sul. Os países do norte, no geral, são desenvolvidos, como os Estados Unidos e Canadá, países ricos. E países do sul são geralmente subdesenvolvidos, mas existem vários pobres também. Então existe, mesmo dentro dos países subdesenvolvidos, existe uma diferença nesse subdesenvolvimento. Mesmo sendo país subdesenvolvido, alguns têm um pouquinho mais de aspectos sociais, econômicos, é mais elevado um pouquinho do que os outros. Essa nomenclatura aqui, ela ainda é usada em muitos aspectos da regionalização e de outros indicadores também. Ela só não leva em consideração o aspecto físico, porque aqui eu não estou falando de regionalização de hemisfério norte e hemisfério sul, só estou falando em termos políticos. E hoje em dia nós temos a classificação mais utilizada, que são países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. E eu coloquei aqui os países emergentes, que é uma nova nomenclatura que surgiu. O que são países? Então, esses países desenvolvidos são chamados de industrializados ou ricos, o que lhe permite um PIB alto. Nos países desenvolvidos, o desenvolvimento econômico e tecnológico é alto. E quanto mais desenvolvido o país, mais problemas nós temos. Igual aqui no caso da intervenção humana na natureza. Para eu desenvolver um país, vai acontecer alguns impactos ambientais. E quanto mais industrializado, mais esses impactos são fortes aí na natureza. E algumas décadas atrás, os ambientalistas já vêm preocupando com esses impactos ambientais aí e vêm estudando formas e maneiras de conter. Não parar o desenvolvimento, mas conter esses impactos aí. E um dos problemas causados por esses impactos, muitos países vêm sofrendo com a escassez de água. Então, existem vários outros problemas, mas um dos principais é a escassez de água. Continuando aqui nos desenvolvidos e subdesenvolvidos, há diferenças no grau de subdesenvolvimento de acordo com o nível de industrialização e condições da população. É o que eu tinha falado aqui nos países subdesenvolvidos. Existem países subdesenvolvidos com diferenças de industrialização e condições da população. O termo subdesenvolvido caiu de uso, pois ele traz a impressão de que um dia eles atingirão um nível alto de desenvolvimento. Hoje a gente usa mais países desenvolvidos e países emergentes. Nos países subdesenvolvidos há muitos problemas econômicos e sociais. Os países subdesenvolvidos foram, em sua maioria, colônias dominadas por metrópoles que enriqueceram explorando-as. O que é isso? Foram os países ricos do norte que vieram para os países do sul, do hemisfério sul, colonizaram esses países, explorando as suas riquezas naturais e investindo no país deles.
Então, por isso, nós tivemos um desenvolvimento tardio. Os países subdesenvolvidos demoraram um pouco mais. Mas vem surgindo aí os emergentes, que são países que tiveram um desenvolvimento econômico, social, tecnológico, um avanço assim, considerável nos dias de hoje. E vocês vão, qualquer dúvida, vocês vão pesquisar mais nos sites que eu vou estar mandando para vocês e vão responder algumas atividades referente ao assunto, ver se vocês compreenderam um pouquinho sobre esse tema, regionalização do espaço mundial. Tchau!